Você sabia que quando nós estamos aplaudindo Jesus, estamos obedecendo uma ordem bíblica? Aplaudir ao Senhor todos os povos. Se você desobedece, você é desobediente. Quando você precisar, como é que vai abençoar um desobediente? Então, tente entrar assim no clima espiritual da presença de Deus, porque isso só tem a ganhar. Deus é amor, dele não sai ódio algum, não sai maldade alguma. Ele jamais vai fazer qualquer coisa ruim com qualquer pessoa, mesmo que ela esteja no erro. Ele ama a pessoa. A pessoa pode ter certeza, se ele tivesse deixado a pessoa sozinha, ela já teria sido fulminada pelo inimigo, mesmo no erro. Deus segura a mão da pessoa. Ele tem segurado, está esperando só você acordar para ele mudar a sua vida. Porque do contrário vai ser a mesma mesmice sempre. Nós vamos estar falando essa semana sobre a volta do Senhor Jesus, escrita por Pedro, umas observações que o Espírito Santo deu muito profundas, e já vimos várias delas. E hoje vamos, segunda carta de Pedro 3, vamos falar o 9 e o 10, que diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo retardada. Não, Jesus vai voltar no dia certo, mas isso é um segredo tão grande que nem ele sabe, só o Pai. Mas ele e o Pai não são um, são, mas essa parte o Pai não revelou para ele. Não tem jeito de saber, só o Pai que sabe. O dia que chegar a hora ele vai dizer, é agora. Aí ele vem, a trombeta soa e ele vai voltar para poder nos tirar desse mundo mal. Então que ele voltará, voltará certamente. Aí continua dizendo, mas é longânimo, ele é muito paciente, é uma paciência esperançosa, bondosa, para que a gente possa entender a vontade de Deus. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer ninguém perdido. Ele sabe o que é o sofrimento eterno que as pessoas vão passar. O ser humano, eu, você, cada um de nós individualmente, é da mesma essência de Deus. Somos eternos. Deus fez um milagre colocando a capacidade no homem e na mulher, que quando se unem e produzem uma criança, produziram um ser eterno. Nesse caso nós somos igual a Ele. Nós não existimos antes. Nós não estávamos lá no mundo de luz e tal, e Deus vem para cá que eu vou te mandar para algum lugar. Até teve uma brincadeira que ontem mandaram para mim, de uma criança que nasceu, o pai era pobre, só com raiva. Aí tem uma que nasceu rindo, sabe, porque o pai dele é rico, mas é brincadeira, né, pessoal? Mas a gente não sabe de nada, não. Foi Deus que fez essa coisa. O homem e a mulher se amam, unem-se, produzem um filho, a sua imagem e semelhança e da essência de Deus. Não tem conferência. Eles são o filho, se olhar, tem traço da mãe e do pai. Se só tem de um, alguma coisa não está certa aí. E se não tem dos dois, foi trocado, como muitas crianças já foram trocadas na maternidade. Mas aí, e muita maldade fazer uma coisa dessa. Mas do homem, irmão, que não tem Cristo, você espera tudo. Eu quero o caso dele é um trocado. Deu um trocado, ele faz qualquer coisa. Mas não pode fazer. Aí diz aqui, irmão, que ele é longânimo para coisas, que não quer que nenhum se perca, que alguns, nenhum. Ele sabe o que essa pessoa vai passar daqui a 1 trilhão de anos. É muita coisa, não dá nem para pensar o que é isso. 1000 anos já não dá para a gente entender. Tem uns que estão chegando na idade de 75, 80, um pouquinho, já estou demais aqui, já está doido para ir embora. Às vezes não está preparado. Vão sofrer a eternidade toda. Nós temos que pregar e mostrar o caminho para a pessoa se acertar e não sofrer. Mas imagine se ele sofre. Daqui a mesma quantidade de anos, ele está em sofrimento. Mas lá não vai ter esse negócio, eu quero ir embora, não tem saída. Vai ficar para sempre. Aí chega 1000 anos, o que é isso? Não sabemos. 2000, nossa, 6000 é o tempo que o homem está no mundo. Quanto tempo se leva para ler a história do mundo, pessoal? Se você quiser ler para aprender das nações, é muito tempo. E aqui dele está resumo do resumo do resumo. A coisa foi igual no dia nosso.
Só que ali não podia falar assim, senão não teria tempo para a pessoa ler. Agora, isso, vamos dizer, 6 mil anos e 1 milhão de anos. E 500 milhões de anos, 999 milhões, 1 bilhão, e vai. Aí pega 1 trilhão ou 4 trilhão e multiplica a mesma quantia 4 trilhões de vezes. Não vai acabar nunca. Nunca. Vai sofrer por toda a eternidade. Mas Deus vai se arrepender de que, se Ele agora fez tudo, Ele deu o Filho dele para morrer por nós e a pessoa não aceita? E Ele faz maravilha em nós. Aí, o que Ele quer? Que todos venham a arrepender-se. O assunto é arrependimento, não remorso. A pessoa tem remorso e chora, não devia ter feito isso, coitadinho do Pedro me perdoa, mas não se arrependeu. Se arrepender, vai lá no Pedro lá, estou falando Pedro porque está ele aqui, né? Ele falou essa palavra aqui. Ele diz: Pedro, quero contar toda a história, não é só o que você sabe não, eu fui pior do que você está pensando. Agora eu preciso do seu amor, do seu perdão, coisa que eu não tinha para você. Aí, antes, ora a Deus, porque você vai lá para ter sucesso. O Pedro perdoou, você está livre. Aí você fala: Deus, Ele já perdoou, me perdoa também. E Deus perdoa. Continua. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quer dizer, ninguém sabe quando Ele vem. E Jesus falou disso. Se o pai de família soubesse, ele guardaria a sua casa, mas não sabe quando o bicho vai tentar forçar a janela, enfiar uma chave falsa na fechadura, vai pular o quintal para roubar as roupas que estão secando, e às vezes com muita dificuldade que a pessoa comprou, mas ele, usado pelo diabo, vai pegar para usar, para vender ou para fazer qualquer outra coisa. Maldade pura. No qual, presta atenção, os céus passarão com grandes estrondos. Que é os céus aqui? Os planetas, as estrelas vão passar com grande estrondo. Vai ser uma explosão que o negócio vai ficar sério. Não sei nem se nosso ouvido vai suportar isso, hein? E os elementos ardendo, tudo que há de material vai arder, se desfarão, vão se fundir, vão acabar. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Aquela que você sabe que você deveria ser. Todo mundo sabe. Não tem uma pessoa que está no erro que não sabe que ela está no erro, isso aí. Mas infelizmente a circunstância, não tem circunstância. Tem a circunstância de você se arrepender, que é Deus dizendo: arrepende, eu mudo você, eu transformo você, e você vai ser uma pessoa feliz para sempre. Uma bobeira, por minutos a pessoa comete um crime, e nesse cometer um crime alguém também acaba com a vida dela, e ela vai sofrer, nunca mais vai conhecer a luz, nunca mais vai conhecer a felicidade, nunca mais vai ter um momento de descanso. Para que isso? Deus não quer que ninguém se perca. Por quê? Porque Ele é Pai e quer nos ajudar. Amém? Agora, irmãos, nós vamos abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 6. O Senhor Deus tinha chamado Moisés, e Moisés, para poder libertar o povo, e ele foi falar com o faraó antes de lançar as pragas. Numa dessas suas idas, na hora que ele saiu, os israelitas estavam lá de fora. Mas rapaz, o que você está fazendo? Você fez um mal para nós. Isso é um pouquinho antes do capítulo 6. Porque você falou com o homem, ele aumentou a carga sobre nós não estamos aguentando. Por que você fez isso? Aí Moisés foi orar a Deus. Antes de começar, eu quero falar para você no capítulo 5, versículo 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Estava quase que acusando a Deus. O que o senhor quer mostrar aqui? Que às vezes Deus entende por que nós estamos meio bravos com Ele. Porque nós somos criança na fé, ainda não entendemos a vontade de Deus. E como um pai, quando a garotinha diz: pai, o senhor não presta, o senhor não me deu a minha bicicleta, o senhor não me levou para tal.
Aí, mas coitadinho, nem está entendendo que o pai não estava podendo e tal. E o pai está, um dia eu vou te levar, não fica chateado. É assim com a gente. Se você depois sentiu-se arrependido, que falou duro com Deus, não fala mais, que Ele é pai. Você tem que falar duro é com o inimigo, mandar ele embora, que é o inimigo que está destruindo a sua felicidade, a sua prosperidade, a sua vida, destruindo tudo que tem em você. Aí continua aqui agora no capítulo 6, que é a mensagem. A resposta de Deus a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Quer dizer, aquilo eram processos, etapas na vida de Moisés como líder, e tinha que passar por aquele reclame do povo, como na nossa vida também há. A gente está com Deus, de vez em quando parece que nós estamos abandonados. Não, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas Ele quer que nós passemos por umas provações para a gente sair melhor, sair um servo mais bem preparado, um guerreiro com mais sucesso nas batalhas. E aí ele diz aqui por aqui que ele ia tirar com mão poderosa, e viriam as pragas que Moisés nem imaginava. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Ô Moisés, se cale, não fique preocupado, eu comando todas as coisas, só eu tenho poder. O nosso Deus é o único que tem poder. Mas o diabo tem poder. O poder que ele tinha, Jesus tirou quando o venceu. Tudo que ele está fazendo hoje é porque algumas pessoas deixam. Se não deixar, não faz mais. Você que é de Jesus, nem de longe tenha medo de repreender um demônio. Ele não pode tocar em você. Está escrito: nenhum mal te sucederá, para que não chegará a tua tenda. Mas o povo de Deus é negativo por excelência. Ele acha até uma coisa importante, excelência é o contrário. Ele acha que é bom ficar dizendo o que ele sofre. Nossa, eu tenho passado tanto mal, olha, eu tenho sofrido tanto, eu não tenho conseguido dormir de noite. É uma série de coisas. O diabo está bem feliz. Vou apertar mais, que ela vai contaminar outras pessoas negativamente. Quando você não deve mentir, mas você tem que apegar o que está errado, mandar embora, para que as pessoas digam: mas qual o segredo de você? Você tem a mesma idade que eu tenho, ou tem menos do que eu tenho, ou mais do que eu tenho, e está vivendo muito melhor. Me explica esse segredo. Com o maior prazer. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi que eu encontrei um doutor que resolveu o meu problema. Me dá o telefone dele, vou dar daqui a pouquinho. O nome dele chama Jesus Cristo. Eu entendi, aquilo mudou tudo. Eu só vivia assim, assado e tal, e hoje sou uma nova pessoa. Você está brincando? Não falando bem, estou falando a verdade. Irmão, sabe qual é o nosso exemplo? É Moisés. Humano, exemplo humano. Quando ele estava com 120 anos, o Senhor Deus levou ele para a eternidade. E diz a Bíblia que as suas forças não haviam diminuído com 120. A sua visão não havia diminuído. Enxergava perfeito. Mas por que Deus não faz isso? Porque você não entendeu ainda. Você tem que clamar. Você tem que aprender. É igual no trabalho. A pessoa quer um emprego bom, mas não tem um curso técnico, não tem um curso superior, não vai conseguir. Vai conseguir um emprego inferior. Por que não faz um curso e aprende? Quando lá no Rio nós temos lá a nossa fundação, que aqui também operou, mas não operou tanto, mas vai operar mais. São fundações da igreja que a gente não toca com trombeta, mas formamos milhares de pessoas, de cuidadores de idosos, gente que não tinha qualificação nenhuma e conseguiram emprego. A pessoa chegou lá no lugar para trabalhar e disse: o que você sabe fazer? Mãe, eu só tenho até a 4ª série primária. Não fez mais nada? Fiz. Eu sou cuidador de idosos. Está empregado. Saiu toda feliz. Puxa, conseguiu um emprego. Ia conseguir um emprego, um salário assim, e o salário bem maior. Então tem que, mas se melhorar mais um pouco, vai melhorando e vai conseguindo. É assim que tem que ser. Na Bíblia é a mesma coisa, pô. Então disse o Senhor Moisés: agora verás o que hei de fazer. Por mão poderosa os deixará ir. E que mão poderosa foi? Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Eu sou o Senhor. Onde nós paramos.
Aí ele continua dizendo: eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó. Não no mesmo tempo, não. Levou anos para ele formar Abraão, pessoal. E olha, o Abraão quase perde a bênção. Que a semente que iria nascer Jesus teria que sair de Abraão. Mas a mulher do Abraão era estéril. Quando ela chegou, Deus falou bem claro com ele, que ele reclamou que não tinha herdeiro, que seria o Damasceno, o mordomo dele. O Senhor Deus então disse: não, você vai ter um filho, sim. Esse será o herdeiro, não é o Damasceno, não. Aí a Sara, humana, olhou para o lado humano e disse: amor, não tem jeito, eu estou com 76. Já menopausei há muitos anos. Isso não tem mais jeito. Para Deus, ainda que seja morto, viverá, ô Sara. Tem um caso com a minha concubina, aí nasceu Ismael. O Abraão foi apresentar e Deus disse: esse não é o herdeiro da promessa. Eu não escrevo certo por linhas tortas, eu escrevo certo por linhas certas. É você e a sua mulher. Esse também vai ser abençoado, que é semente sua. Vai ser forte, vai ser grande e tal, mas vai ser com Sara. Meu irmãozinho, Sara, quando o anjo falou isso para ela, ela riu. Falou para Abraão, ela estava ouvindo lá atrás da porta e riu. O anjo: por que você riu aí, mulher? Ela vê: eu não ri. Fala que não riu. Porque não foi um riso de deboche. Se fosse deboche, ela estaria fulminada na hora. Era o próprio Jesus, antes da encarnação, o anjo do Senhor. Não fala que você não ri, porque você riu. Aí ela se engravidou. Sabe qual é o nome do filho que ela pôs? Riso. Isaac significa riso. Aquilo mexeu tanto com ela, mas Deus teve que prepará-lo. Deus está preparando você. Mas missionário, está demorando, porque talvez você seja um aluno daquele que só chega atrasado na aula e não estuda em casa e não quer prestar atenção. Na hora que está dando a aula, você fica pensando assim: eu vou jogar bola de gude, vou fazer isso aqui, vou jogar futebol, fazer isso aqui. Não, você tem que pensar no que está ouvindo aqui na palavra. Aí diz mais aqui: eu apareci a Abraão e a Isaac. O Isaac era filho de Abraão. Nasceu com mais força que Abraão. Abraão viveu 176 anos e o Isaac 180, ganhou do pai. E a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Olha só, com essa revelação eles fizeram muita coisa. Preste atenção agora. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Um dos nomes de Deus é Elohim. É o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Mas não tem que falar Elohim, não, tem que falar Jesus. Para nós o nome é Jesus. E tudo quanto pedirdes, determinardes, exigirdes, em meu nome eu farei. E está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o nome hoje. Agora, com a vinda de Jesus, nascendo na estrebaria lá em Belém, é que nós aprendemos isso. A revelação foi aos poucos. E mesmo naqueles dias, Jesus disse para os discípulos: ainda tenho muita coisa que dizer a vocês, mas vocês não têm capacidade para suportar. Aí vieram os apóstolos escrevendo as epístolas, a Bíblia se fechou. Paulo escreveu 13 delas. Uns dizem que escreveu também Hebreus, que daria 14, mas não temos certeza, não podemos falar. Então ali você encontra as revelações daquilo que tudo aconteceu no Velho Testamento. O que aconteceu ali era símbolo, sinal do que acontece hoje, na batalha do dia a dia, em que nós tomamos posse daquilo que é nosso. Se não houver uma revolução dentro do seu coração, para você entender as coisas, meu irmão, você vai ficar patinando na vida. Deus tem que fazer um mover aqui dentro aqui. Você tem que arrancar todo aquele negativismo que já veio lá do seu triavô, do seu tetavô, do seu pentavô, do bisavô, do pai, da mãe, da mesma coisa, para você então começar a viver a palavra de Deus e ensinar os filhos. Onde estão os seus filhos? Você vai deixá-los que morram na incredulidade e que se percam?
Daqui a 1 trilhão de anos, um quatrilhão, sei lá quanto mais vezes 1 quatrilhão, você está no mundo da glória, no mundo da perfeição, só descobrindo que nunca vai para descobrir. Irmãozinhos, o que o homem descobriu até hoje é nada do que vai ser descoberto pelo homem. Daniel escreveu que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Não seria um aumento simples, um aumento geométrico, coisa grande. Mas mesmo que ele vai descobrir aqui, é nada do que nós vamos aprender com Deus, porque Deus é tudo e muito mais do que você pensa. Ele diz que assim como nós somos, nós o conheceremos, assim como Ele nos conhece. Ele sabe onde está cada célula do nosso corpo, qual a função desses 100 trilhões ou bilhões de células que existem em nós. Vocês falam assim aleatoriamente, duvido que alguém contou para dizer certo isso. Agora Deus conhece todas elas. Se tiver uma só e mostrar para ela de onde, esse é do Joaquim Pereira que nasceu em tal lugar e tal, a função dela era ajudar lá no pâncreas dela, aquele negocinho ali, tal. Ele sabe de tudo. E nós vamos conhecê-lo desse jeito. Mas é loucura a pessoa não querer ir para o céu, pessoal. Que só, não vou falar do sofrimento, que é a pior loucura do mundo. Vão dizer que ele fosse para um lugar neutro, burro. Você não sabe o que você está perdendo. Você está na neutralidade, mas não vai estar, ele vai estar no sofrimento. Não existe neutralidade. É luz ou trevas? É sim ou não? É Deus ou diabo? E o diabo vai ser atormentado. Ele vai ver o que é tormento. O que ele faz com muita gente não é nada do que ele vai passar por toda a eternidade. Ele treme todo, para ele não tem recuperação. Nós precisamos estar bem com Deus. E Deus vai nos abençoar. Vamos agora fazer oração. Eu vou orar com você e o pastor Jaime ora, e aí ele continua com vocês. Eu vou me preparar para o próximo culto em nome do Senhor. Você precisa que Deus opere na sua vida? Você tem que fazer alguma coisa. Fica de pé que Ele vai operar. Ele já falou muito ao seu coração hoje e Ele quer mudar você e vai mudar agora. Curva a cabeça e feche os olhos. Deus, eu estou entrando em oração em favor de pessoas doentes. Pessoas, ó Deus, que estão passando momentos críticos, difíceis. Pessoas, ó Pai, que acreditam na Tua palavra e vieram aqui por isso. E o Senhor disse a Moisés que o povo seria liberto com mão poderosa. Deus, essa pessoa precisa dessa mão poderosa. Ela não está aguentando. Está muito difícil para ela. A luta está grande. A uns é doença física, outros é doença emocional, outros é uma tentação que a pessoa está agindo como se fosse um animal selvagem. Oh meu Deus, venha tocar nessa vida agora, venha operar, porque eu e o pastor Jaime vamos usar o Teu poder, e eu quero ver esse povo curado agora. Eu quero ver o Senhor operando em todo mundo. Como ministro da palavra de Deus, eu uso a autoridade que me foi conferida. E eu paraliso toda a ação do diabo na sua vida. E eu arranco você dessa vida, demônio. Você vai sair agora, essa pessoa vai ser liberta. Agora você não pode mais, acabou o seu querer, ela já não obedece mais você, já não confessa mais o negativo, ela já não quer mais continuar nessa vida que está levando até hoje, pois agora eu arranco você e digo, você vai sair, você vai bater em retirada, você vai soltar essa pessoa agora e vai soltar com a sua doença, vai soltar com o seu vício, vai soltar com essa saga de crime que essa pessoa está vivendo, e ela vai desaparecer agora completamente das suas mãos, demônio, porque ela vai para a mão de Jesus agora. Eu estou dizendo, vai sair agora. Creia que Deus está chegando em você, creia agora, isso, tome posse da bênção. Deus vai fazer uma obra onde você está agora. Junte-se comigo agora e com o pastor Jaime, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu digo, mal, saia desta pessoa.
pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, vai embora, não pode permanecer, não pode continuar. A ordem foi dada em o nome de Jesus e o mal não prevalece. Agora é a sua hora, meu irmão, agora é a sua hora de levantar a sua voz e exigir que o mal saia. Você conhece o nome do Senhor hoje, o nome que é sobre todos os nomes. Jesus nos fez conhecer o nome do Pai. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço em meu nome. Então diga a doença saia, diga essa depressão, rapaz, que vai embora, diga esse pânico, essa confusão na mente, esse conflito nos seus pensamentos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Jesus pagou um alto preço pela sua liberdade, foi o sangue derramado na cruz, foi a morte dele por nós, para você ser verdadeiramente livre, livre do medo, livre do pânico, livre da depressão, da confusão, do conflito, da perturbação. Eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz, digo: mal saia, vai embora pânico, vai embora depressão, vai embora ansiedade, vai embora conflito na mente, confusão nos pensamentos. Sai da mente dessa pessoa pensamento de suicídio, pensamento de morte, dessa pessoa que está nos assistindo pela TV, da pessoa que entrou por entrar. Eu digo: saia, vai embora agora, em nome de Jesus. Dessa opressão maligna, é uma dor de cabeça forte, é uma dor na nuca, é um peso no corpo, é um aperto no peito, é um mal-estar constante, é uma tontura que aparece, que a pessoa não consegue se controlar, parece que ela vai cair. Vai embora a tontura, vai embora mal-estar, em nome de Jesus. Eu me dirijo ao mal respiratório, eu digo agora: a sinusite, a rinite, a bronquite, a asma, a pneumonia, o efizema pulmonar, sequela do cigarro, que desapareça esse cansaço em nome de Jesus, ou a sequela do vírus, vá desaparecendo em nome de Jesus. Poderoso Deus, passe agora sobre essa pessoa que tem problema cardíaco, que é hipertensa, que é diabética, que ela receba a cura de Cristo agora. Vai embora doença, vai embora câncer, vai embora leucemia, vai embora neoplasia maligna. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. E nós falamos ao mal nesse dia da lembrança da cruz, na lembrança do Calvário, que todo mal saia, que todo mal desapareça, ainda que tenha sido mandado por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Vai embora. Sequela do acidente, sequela do tombo, essa pessoa não está caminhando direito, que seja sequela de um tiro, que seja sequela ou da artrose, da artrite, bursite, reumatismo, osteoporose. Todo mal sai fora em nome de Jesus.